Nunca vi uma operação tão intensa de todos os órgãos de comunicação que são direta ou indiretamente controlados pelo governo federal para esconder a realidade, para produzir uma falsa narrativa e para perseguir pessoas que estão falando a verdade. É assombroso que isso parta do principal órgão de comunicação do governo federal, da SECOM, que está nas mãos de um deputado de extrema esquerda, o petista Paulo Pimenta, que ontem, pasmem, foi até o Jornal Nacional produzir novamente fake news, justamente para impor a sua narrativa, esconder as deficiências do governo federal e ainda criminalizar, perseguir pessoas que estão denunciando e que estão cobrando. Como é que uma pessoa, em primeiro lugar, né? Como é que o ministro de comunicação vai ser o principal representante do governo federal numa tragédia dessa? O que comunicação tem a ver com logística, com entregar o que as pessoas precisam? Mas, em segundo lugar, né? Como é que aquela pessoa que deveria estar passando informações corretas para a população, na verdade, está mais preocupada em produzir fake news, acusando os outros de fazer fake news? Vejam esse trecho, nós vamos explicar aqui em mais detalhes o que está acontecendo nessa entrevista dele ao Jornal Nacional. E algumas dessas fake news, elas foram extremamente prejudiciais para o trabalho de resgate. De que forma isso aconteceu, ministro? Por exemplo, no último domingo houve uma fake news de que 8 ou 9 pessoas tinham perdido a vida na UTI de um hospital. E rapidamente se espalhou que a causa disso foi um pedido de socorro não atendido pelo Exército. Isso foi tão forte que nós tivemos que mobilizar, tirar equipes que estavam no resgate para irem para esse hospital. E quando chegaram lá, não era verdade. Houve uma mobilização de homens para cobrir o que seria esta falha de atendimento. Chegaram lá, foram hostilizados pela população que havia acreditado nas fake news e tudo não passava de uma grande mentira. E tirou nossa capacidade de trabalho, que poderia ter sido utilizada naquele momento, grave, agudo, para salvar vidas que precisavam, naquele momento, da nossa capacidade de trabalho e mobilização. Agora, ministro, como... Agora, vejam o que ele está dizendo. Ele está dizendo que por conta de fake news, que teriam surgido, sei lá, da internet, aconteceu nessa desmobilização o direcionamento de recursos impedindo que outras pessoas fossem salvas. Só que tem um problema. Esse pedido de ajuda e essa informação sobre mortes na UTI aconteceu numa conversa entre o prefeito de Canoas, um aliado do ministro, e o próprio ministro. Ou seja, o prefeito de Canoas é que apresentou essa informação e ele só depois corrigiu a informação, que não tinham sido 9, mas 2 mortes, só que todo esse problema aconteceu, né? Então vamos ver rapidamente o que o prefeito falou e depois como o prefeito explicou a origem desse desencontro de informações. Pimenta, meu irmão. Jair, eu estou chegando em Rio Grande do Sul, eu e o Valdez, nós estamos na base de Canoas. Tá. Situação dramática, Canoas, Pimenta. Nós estamos chegando para ficar por tempo indeterminado, tá? Tá. Pimenta, situação dramática, Canoas, cara. 140 mil pessoas atingidas. Agora sobre o hospital agora, em Canoas, confirma essa informação, tivemos um colapso na UTI agora de manhã. Colapso na UTI, água entrou, problema de energia, nós tentamos manter os pacientes, não conseguimos. Então, viu, ó, confirma essa informação que teve colapso, né, e pessoas morreram na UTI, essa é a voz do ministro Pimenta perguntando para o prefeito, né? Isso é ainda no sábado, quando as águas entraram na cidade. E aí, nós tivemos aí a resposta do prefeito. Sim, confirmo. Morreram 9 pacientes. 9 pacientes. É. Eu tenho 80 pacientes. Aqui, à tua disposição. Tá. Eu preciso ter uma bate-cabeça. Eu estou com 600 pessoas numa igreja. Eu estou falando com o governador dele, esse Comando Militar do Sul. Você fala uma coisa, eles não fazem. Era para mandar caminhões do Exército. Valdez, vem cá, Valdez. Não tá vendo? Ele está dizendo, olha, tá uma descoordenação. O Comando Militar não está fazendo o que eu estou pedindo, né? Mandei o caminhão para um lado, não foi. Então ele está dizendo, o prefeito está dizendo que houve uma descoordenação e isso obviamente que gerou indignação popular. Aí o que o ministro faz? Diz que isso foi uma fake news produzida por pessoas na internet aparentemente mal intencionadas, né? Ou seja, ele está produzindo uma fake news e acusando as pessoas de produzir fake news. E o prefeito, alguns dias após essa primeira entrevista, depois ele corrigiu dizendo que eram 2 pessoas, nessa entrevista na CNN que aconteceu aqui há 2 dias atrás, ou seja, no dia 9, né, de maio, ele falou o seguinte explicando o caso. Então, há muita fake news. Eu sei que às vezes as pessoas querem. Inclusive, vou dar para uma situação que, inclusive, eu dialoguei aqui com vocês. Um médico nosso, no diretor lá, nós começamos a evacuação do hospital de pronto-socorro. Só que ocorreu um rompimento do dique, mesmo evacuando, já metade do hospital havia sido evacuado, ainda tinha gente. E aí o que acontece? O diretor técnico, obviamente no momento de tensão, ele dizia, os pacientes da UTI não resistirão.
Uma pessoa da equipe técnica ligou para o diretor do hospital e disse: os pacientes da UTI não resistiram. Veja, apenas um tempo verbal. O que aconteceu? Chegou para mim, do secretário da Saúde, a informação de que os 9 da UTI tinham falecido. Veja, eu imediatamente falei com o governador, depois o ministro Pimenta ligou para mim. E nós vimos o vídeo, inclusive, do senhor narrando isso e dizendo, temos mortos nesse local. Ou seja, não era isso. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas o que acontece? Veja, apenas uma informação desencontrada no tempo verbal, eu procurei apurar isso para a gente entender o que aconteceu. Isso acontece, as pessoas estão nervosas, né? Aí o secretário de Saúde me falou, eu busquei recursos, que realmente eu queria, né, que eu sou muito grato ao Comando Militar do Sul, até peço desculpas se eventualmente isso gerou, eu sei que gerou alguns constrangimentos, mas o desespero, né, eu me senti totalmente derrotado quando eu recebi aquela informação, né, o desastre, quer dizer, a gente está fazendo um esforço de evacuação e aí você ser derrotado. Eu fiz esse desespero, né, um pedido desesperado de ajuda, que de fato surtiu efeito, que todos foram evacuados com sucesso. Então, o que ele está dizendo aqui, vejam bem, veio uma informação equivocada da própria equipe da prefeitura, isso gerou um desespero, eu fiz o pedido desesperado e veio a ajuda, que produziu um resultado. Mas não é só isso, ele está dizendo depois que morreu gente de fato. Mas de fato, como a água chegou no início do primeiro andar e passaram para todos os 13 pacientes da UTI para o segundo andar, o que aconteceu? Nós tínhamos ali um paciente morte cerebral, um paciente politraumatizado que havia tentado suicídio do 4º andar de um prédio que estava muito grave, e um paciente oncológico já em fase terminal. Esses 3 não resistiram, não é a transferência, é a simples passagem do primeiro e segundo andar. Essa transferência não... Ou seja, 3 pessoas morreram por conta de um resgate que aconteceu de forma atabalhoada, não tem como colocar outra maneira, né? Foi de uma maneira caótica, e isso pode ser questionado. Então, de fato aconteceu, de fato foi do prefeito de Canoas que surgiu essa informação, de fato ele diz que houve uma falha de comunicação, mas só no número de mortes, de fato esse pedido desesperado fez com que a ajuda chegasse e que pessoas fossem resgatadas. Essa é a palavra do prefeito. A imprensa foi lá para investigar se de fato isso é verdade, se morreu 9, 2, 3 ou 30, né? Não, eles estão só usando aqui a palavra do próprio prefeito, mas o ponto não é esse. O ponto é que o ministro sabe disso tudo e está indo até o Jornal Nacional para tentar imputar aos seus críticos, a quem está cobrando, né, um problema. Inclusive criminalizando, mandando a Polícia Federal atrás, de forma totalitária. É isso que está acontecendo em grande escala. É só um exemplo do que está acontecendo em grande escala. E por que isso é grave? Porque as pessoas, nesse momento de crise, têm que ter a possibilidade de falar nas redes. O jornalismo deveria estar cobrando e não passando pano para o governo. E até eu fiquei, digamos assim, surpreso porque o Bonner, nessa entrevista, chegou a questionar o ministro sobre essa criminalização. Né? Vamos ver o que o Bonner falou. O jornalista e cidadão, eu tenho redes sociais, eu não tenho a menor dúvida do poder nocivo das fake news e da existência, da presença delas no mundo inteiro. Dúvida nenhuma. Mas me chamou a atenção que entre as postagens que o senhor encaminhou no seu pedido de investigação, algumas não têm uma característica tão clara de fake news. Muitas têm. Fake news indiscutível. Mas algumas têm uma característica mais de, digamos, de uma crítica ou de um comentário crítico ao governo. Eu gostaria de saber qual foi o critério que o senhor aplicou para incluir estas postagens também no seu pedido de investigação. Olha, Bonner, eu respeito como um princípio a liberdade de expressão. Jamais partiria de mim qualquer iniciativa que tentasse censurar ou transformar um debate político num momento tão delicado e tão sério como esse. O que nós procuramos encaminhar é para que a Polícia Federal identifique iniciativas que, do nosso ponto de vista, prejudicaram as ações que estão sendo realizadas, especialmente de resgate e salvamento, e a nossa capacidade de mobilização para abastecer. Ou seja, né, nós não queremos reprimir, eu sou democrata, eu tenho liberdade de expressão, eu só estou criando, né, uma fake news dizendo que surgiu na internet um boato, um fake que criou todo um problema. E manda a Polícia Federal atrás ainda de algo que ele sabe que não aconteceu. É isso que nós estamos vendo. Agora eu pergunto para você, uma pessoa desse tipo tem capacidade, número 1, para ser ministro da comunicação, e número 2, para estar coordenando trabalhos do governo federal no estado? Não. Essa pessoa precisa ser removida desse cargo imediatamente e precisa ser investigada por abuso de autoridade, né? Porque ele está utilizando essa repressão para esconder a sua própria incompetência.